Hoje eu queria falar sobre o vídeo de um canal chamado Jacaré de Tanga. Parece que aí o sujeito, o dono desse canal, é um cara que gosta muito de falar sobre política, sobre questões políticas, questões de esquerda, direita, e parece que ele é bem conservador, né? Ele fez um vídeo no canal dele explicando os motivos pelos quais a gente deve lutar contra a criminalização da LGBTfobia, dizendo que é ruim, dizendo que é errado, e ele deu alguns argumentos. E eu achei interessante, eu queria conversar um pouco sobre os argumentos que ele deu. O Jacaré de Tanga começa falando um pouco sobre a homofobia, né, e a transfobia. Ele diz que ele não é homofóbico, que ele não se importa se você quer casar com alguém, se você quer andar de mãos dadas com alguém que é do mesmo gênero que o teu. E aí diz, mas não fala de forma afetada. Isso incomoda, isso causa uma imagem negativa de vocês. Eu acredito na total liberdade de expressão. Eu acredito que as pessoas podem se expressar do jeito que elas bem entenderem. E eu acredito que, você falar que alguém te incomoda, isso é um problema inteiramente seu. Então, a gente já conquistou tantos direitos, né? E um deles é falar do jeito que quiser. Então, se eu quiser falar de forma afetada, eu vou falar de forma afetada. Até porque, um tempo atrás, uns anos atrás, eu era um menino e eu comecei a usar roupas de menina e tomar alguns remédios, e algumas pessoas achavam isso ridículo, mas pra mim, isso era tudo. Então, você falar que uma pessoa incomoda por ela ser do jeito que ela é, você pode achar isso, tudo bem você achar isso, mas é ridículo. Ele conclui esse pensamento dizendo assim, seja gay, mas não seja viado, pois o viado é inconveniente. Em resumo, seja gay, mas não seja viado, porque o viado é aquele chato, inconveniente, que faz graça em horas inadequadas. E eu, particularmente, não tenho a menor paciência em lidar com esse tipo de gente. E assim ele começa os argumentos dele contra a criminalização da LGBTfobia. Ele logo parte para dizer que o Brasil não é tão homofóbico assim, ele diz. Ele diz que se o Brasil fosse homofóbico do jeito que se fala, pessoas como Clodovil, Nani People, etc, celebridades, subcelebridades, gays, transexuais, etc, não seriam tão queridas. Bom, não sei você, eu lembro do Clodovil ficar conhecido por ser motivo de chacota por causa da coisa das havaianas de pau. Mas eu lembro muito bem que Clodovil sempre foi motivo de chacota, tá? Além disso, ele diz que como é que se os gays sofrem tanto preconceito no Brasil, como é que Jean Willis foi eleito 3 vezes? Bom, o Jean Willis ser eleito, independente de ser um bom político, de ser um ruim político, mostra que a população LGBT existe e tá querendo seus direitos, e tá querendo representantes, e precisa de mais representantes. O fato das pessoas gays, às vezes, traírem a sua visão política só pra eleger um cara que é gay, significa uma carência enorme nesse setor. Enfim, eu não sei como uma pessoa consegue processar o argumento de que tem tanta gente gay famosa, como é que os gays sofrem preconceito? Sendo que aí, alguns poucos anos atrás, a gente teve a Dandara, que foi morta e torturada. Não quero nem falar sobre isso, que é um pouco demais pra mim. Talvez o Jacaré de Tanga não saiba que isso aconteceu, né? Que não é porque o Clodovil ou o Jean Willis são famosos que isso exime qualquer tipo de violência, de preconceito que ainda existe. Aí, aproveitando que eu falei disso, o próximo argumento dele é da violência. Ele diz assim, dizem por aí que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Mas 10% dos homicídios no mundo inteiro acontecem no Brasil. Então é claro, o que você esperava? Colega, 10% de todos os homicídios que acontecem no planeta estão localizados aqui no Brasil. Você queria o quê? Bom, nosso amiguinho Jacaré com Tanga, ele ficou um pouco raso nisso, né?
É verdade que o Brasil mata muitos LGBTs simplesmente pelo fato de ser um país violento. Mas só que tem alguns dados aqui que, de repente, né, essa violência não seja só puramente violência pura. Ó, é o seguinte, de acordo com a TGEU, metade dos homicídios de pessoas trans no mundo inteiro é feito no Brasil. O Jacareditanga disse que 10% de todos os assassinatos do mundo são feitos no Brasil. 10%. Mas 50% dos assassinatos trans ocorrem no Brasil. E ainda, o Brasil, que é o primeiro colocado no assassinato de pessoas transexuais, ele mata mais do que o triplo do que mata o segundo colocado, que é o México. Isso são dados da TGEU. Aí, eu fui atrás de um censo de assassinato em geral, feito pela UNDOC. A taxa de homicídio proporcional mexicana é maior do que a do Brasil. Eu tenho os dados aqui. Cadê? A taxa média de homicídio no México em 2012 foi de 22,7 e a do Brasil foi de 21,0. O Brasil não é o país que mais mata no mundo, mas o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O Brasil mata mais pessoas trans o triplo do que o segundo colocado. Além disso, tem que se pensar de uma forma mais completa no que é violência. 90% das mulheres transexuais são ou foram prostitutas. 90%. Isso é um número muito grande. Por que isso acontece e isso acarreta no quê? As mulheres transexuais são expulsas de casa, vão viver nas periferias e não arranjam nenhum outro trabalho e acabam sendo prostitutas. A violência não está só na morte. A violência está no fato das pessoas transexuais não conseguirem nenhum trabalho. A violência está no fato delas todas, quase todas, estarem nas periferias. E aí, estando nas periferias, elas estão, quase todas, expostas a muito perigo. Então, se você pega um censo de morte de pessoas transexuais, nem todas morreram por motivos transfóbicos. Mas todas estavam nas periferias. E morreram porque teve tiroteio, morreram porque teve abuso policial. Então, deve-se pensar mais amplamente no que é violência. E aí, para concluir, ele mostra o vídeo de um motorista de Uber que pegou 2 passageiros, um homem gay e uma mulher. E aí, os passageiros foram abusivos com ele, colocaram a mão nele, falaram obscenidades para ele. E o motorista de Uber hétero recusou com educação, disse que era casado, disse que não queria se envolver. O homem gay e a mulher continuaram falando obscenidades, disseram que iriam dar uma nota ruim no Uber para ele se ele não fizesse algum ato sexual ali naquele momento. E, bom, uma ação completamente lamentável de uma pessoa gay, que acontece. E aí, o nosso colega Jacareditanga diz que se a criminalização da LGBTfobia passar, esse motorista de Uber poderia ir preso e ser expulso do Uber, que é o sustento dele. Boa noite, tudo bem? Oi. Tudo ótimo. Quer que aumente o ar-condicionado? Sim. Tá sentindo? Nossa, Uber, como você é cheiroso. Tem que ser na madruga. Não, mas tá muito cheiroso. Valeu, obrigado. E essa tatu aqui é o quê? É um lobo que eu tenho aqui. Um lobinho. Uau! Meu amigo também aqui é um lobo. É um Sou uma lobão? cachorro. Na verdade, eu tô um bezerro. Eu queria um leitinho hoje, hein? Meu Deus! Tô indo pro rolê? Sim. Da hora, beleza. Hoje minha meta é chupar 10. Ô, louco, velho. Primeiro tá aqui, não tá não? Não, você tá maluco. Por que você não curte? Não curto, velho, não curto. Você não curte o quê? O gay ou a mamada? Não entendi. Não, mano, eu sou casado, tá ligado? Não curto. Se o mas problema for esse, eu sou mulher, eu participo. Mas um boquete, um copo de água não se nega a ninguém.
Não, moço, pelo amor de Deus, não põe a mão em mim não, velho. Você é louco. Mesmo participando, você curte? Não curto, velho, na boa. Nossa, você deve estar cansado, desestresse, vamos relaxar. Mano, vocês estão de zoeira, né, velho? Não. Não, para, tá maluco, não. Não, é sério mesmo, sou fiel, não curto essas paradas. Nenhum homem é fiel. Tá? Essa tatuagem aqui vai até onde? Só no antebraço aqui, no braço aqui. No... Ah, tá. Porque se você quisesse tirar a camiseta, eu também poderia mostrar a minha. Ele também tem um... É. Mano, vocês estão de brincadeira comigo, né? Não. Sério mesmo, velho? Amigo, dá uma olhada na minha aqui. Meu Deus, velho. Não, moço, não faz isso não. Nossa, mas é muito forte. Obrigado. Nossa, amiga, mas é sério, vai, uma mamadinha. Não, você tá maluco, velho. Vai. Mano, vocês entram no Uber assim do nada e... Ah, mas porque você me atraiu. Não, Sim, velho, não é mas assim que não. funciona, velho. É que nem eu falo, mano, eu sou casado, minha esposa tá grávida, tá ligado? Ah, mas É meu nada a ver. sustento. Ah, mais um motivo pra você deixar tirar seu leite. Sua mulher Mano. tá grávida, vocês não devem ter uma relação. Não, você tá louco. É sério, vai. Não, na moral, não faz isso não, velho. Senão você é obrigado a parar o carro, tá ligado? E Nossa, fazer o que amigo, você você é o primeiro Uber de ignorante. Não tô sendo Vou ignorante. dar um 0. Ah, você vai me dar nota baixa? Vou. A gente não fez o que a gente queria na corrida. Aí vocês vão me dar nota baixa. Sim, você não tá me agradando. Sim. Ah, eu Uma balinha machucada. Ó, já que não tem bala, pode ser seu pau. Não, velho, não. Na moral, eu tô tratando vocês de boa. O que tem a ver uma coisa com a outra, velho? Tá o ar ligado, tô de boa aqui, dirigindo tranquilo. Aí você vai me dar nota baixa? Sim. Você sabe que você pode prejudicar um pai de família com isso? Você não tá me ajudando, por que eu vou te ajudar? Ó, se você deixar eu fazer um podcast com você, te dou 5 estrelas. Fora que eu Sim, faço amigo, é porque questão. tá guardado. Mas quando a gente colocar pra fora, tudo se resolve, né? Não põe a mão em mim, por favor, moça, não põe a mão em mim, velho, na moral. Não põe a mão em mim. Mano, não põe a mão em mim, eu vou parar o carro, mano, no meio da rua, velho, não tô brincando não. Lógico que não, você não vai Na parar o moral, carro. tá ligado? Você não pode, Carol. Mano, você é homem, ela é mina, tá ligado? Vou começar a fazer um escândalo aqui nessa porra, tá ligado? Vou achar uma viatura, vou parar o carro, então na moral, não põe a mão em mim. Vou levar vocês aí de boa pro endereço de Mas vocês. não tem como. Já tá chegando aí, tá falando aqui que falta 4 minutos. Eu vou deixar Então. vocês. Mano, Deixa eu te fazer gozar em 2. mano, vou parar aqui, vocês pegam outro Uber, demorou? Na moral? E assim, se vocês não descer, mano, eu vou pôr vocês pra fora do carro. Não tô brincando, demorou? Desce aí, vou finalizar aqui e já era. Ai, esqueci, ó. Como você é pai de família, você deve estar precisando. Beleza, demorou. Bom, agora assistindo esse vídeo vocês conseguem compreender que essa tentativa de criminalizar a homofobia pode dar muito mal? Porque esse cara aí, se ele não tivesse filmando toda a situação, ele tranquilamente poderia ser punido por homofobia. Era só os dois irem para uma delegacia, registrar um BO contra o cara, e ele não apenas poderia pegar ali algum tipo de punição penitenciária ou então pagar alguma multa, como poderia também ser banido do aplicativo que sustenta não apenas ele, mas provavelmente a família. Claramente, o Jacaré, ele não entende nada de instrução criminal. Ele não sabe que as coisas precisam ser provadas e que as pessoas não vão presas sem prova. Com certeza ele não leu o projeto de lei da criminalização da LGBTfobia. Eu li, eu trouxe uns pedaços. O projeto de lei tem 10 artigos, é curtinho. Se alguém quiser ler, é só jogar no Google 22.845/2018. Aparece lá para baixar o projeto e você pode ler o texto de lei. Explica o que é um ato homofóbico, LGBTfóbico, explica detalhadamente. Tem uns 10 ou 11 incisos falando do que se trata. E aí, o artigo 9 é assim. Na apuração dos atos discriminatórios praticados com violação desta lei, deverão ser observados os procedimentos previstos na Lei número 12.209, de 20 de abril de 2011, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Legal. Aí vamos ver essa lei aí que eu falei agora. É sempre assim, uma lei leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Dê uma olhadinha nessa lei.
Essa outra lei é a forma como LGBTfobia vai funcionar processualmente falando. O artigo 4º é assim: são direitos do administrado ao postular no processo administrativo, sem prejuízo dos outros que lhe forem assegurados, 2 pontos. Aí tem uma penca de direitos listados. No inciso 7º, está escrito assim: formular alegações, produzir provas, interpor recursos, os quais serão obrigatoriamente objeto de apreciação e manifestação motivado da autoridade competente. Isso mostra que a pessoa que for acusada de LGBTfobia não vai ser presa na hora sem ninguém ver o que está acontecendo, igual o Jacaré de Tanga falou. A pessoa vai ter direito de se defender, de trazer uma defesa, vai ter direito aos seus prazos judiciais, vai ter direito a tudo. Um dos princípios basilares do direito criminal no Brasil é que ninguém é punido sem prova. A gente vê isso nos filmes, inocente até que se prove ao contrário. É verdade isso. As pessoas, via de regra, não vão presas sem que seja provado que elas são culpadas. É claro que a lei no Brasil, o judiciário tem muitos erros, tem muitos problemas. E é claro que também acontecem falsas acusações. Falsa acusação é uma coisa que acontece em toda a seara da lei. Não vai ser só nessa. Isso é um trabalho pro judiciário. O judiciário tem que se tornar mais eficaz. Uma pessoa ou um grupo não pode perder um direito porque o judiciário é ineficaz. Isso aqui não é um problema dos LGBT. Eles não têm nada a ver com isso. Obviamente o Jacaré de Tanga não sabe como funciona um processo, não sabe como funciona uma instrução criminal. Se ele disse que um motorista de Uber, que foi uma vítima, se ele disse que esses gays poderiam ter ido na delegacia, acusado ele, e ele iria ser preso, ele não sabe do que tá falando. Até porque, se fosse assim, a gente tem que acabar com todas as leis, porque sempre alguém pode ir numa delegacia, alegar falsamente alguma coisa a respeito de outra pessoa e a pessoa pode ir presa. Isso não é um motivo válido para falar que uma lei não deve entrar. Existem vários motivos válidos para ser contra uma lei. Existem vários motivos válidos para ser contra esta lei. Mas o Jacaré de Tanga não falou nenhum válido. Tudo que ele fala nesse vídeo é raso, me pareceu pouco estruturado, pouco pensado. Então, pra mim, pareceu que ele é uma pessoa um pouco intolerante. E que ele buscou, com muito afinco, argumentos pra ser contra a homofobia. Porque pra ser contra a maré, sabe? Às vezes tem algumas pessoas que gostam de ser contra a maré. Ver todo mundo falando, criminaliza, tem que criminalizar, não sei o que, e o cara quer ser contra. Parece que ele é um pouco intolerante, que ele é um pouco assim. Se não é verdade, eu convido ele a me responder. Não sei se esse vídeo vai chegar no cara, mas me pareceu um pouco de desonestidade intelectual. Eu peço para que tenham cuidado com esse tipo de conteúdo, sabe? Enfim, é isso aí. Deem like, ativem o sininho. Vejam o vídeo do Jacaré de Tanga, ver se vocês concordam, se vocês discordam.